Episódio de hoje: Nazaré, o local da encarnação do Verbo. Viagem na Bíblia, com Clério Croto. Olá, nós estamos em Nazaré, aqui no norte de Israel, na Galileia. Nazaré, que atualmente é uma das maiores cidades cristãs em Israel e também uma das maiores cidades aqui do norte de Israel, na Galileia, com quase 80 mil habitantes, sendo a maioria população árabe. Em torno de 30% são cristãos e 70% muçulmanos. A cidade de Nazaré, nos tempos bíblicos, mais ou menos, no máximo talvez 500 pessoas, centenas, 100, 200, alguns historiadores vão dizer que chegou a 500 pessoas. E nós estamos aqui de frente do local onde aconteceu o anúncio do nascimento do Salvador, ou seja, o anúncio da encarnação do Verbo. Aqui, à minha esquerda, vocês podem ver, contemplar a fonte de Maria. Segundo a tradição, foi nessa fonte que Maria vinha buscar água e aqui o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Salvador. Então, um local muito importante na história do cristianismo, porque foi aqui em Nazaré que houve a anunciação da encarnação do Verbo. Nós também temos a Igreja da Anunciação atualmente, a igreja cristã mais moderna de Israel, que marca o momento que marca essa encarnação do Verbo, a encarnação da Palavra, a encarnação de Jesus. Chega o tempo de Maria dar à luz e José e Maria então descem a Belém para darem à luz, para que Maria pudesse dar à luz a Jesus. Essa cidade de Nazaré, ela remonta aos tempos anteriores a Jesus, é uma pequena aldeia naquela época, insignificante. Ela não é mencionada nem mesmo no Talmud, nem mesmo Flávio Joséfo menciona Nazaré, porque era uma cidade insignificante. Realmente, o único documento antigo que menciona Nazaré é o Novo Testamento. Naquela época, inclusive saiu a expressão pode vir alguma coisa boa de Nazaré, porque realmente aqui era um local muito insignificante, não tinha importância nenhuma, era uma pequena aldeia de poucas famílias. Então aqui Jesus, quando Maria chega ao tempo de dar à luz, eles vão a Belém porque eles eram naturais de lá, da cidade de Davi, da cidade de Belém. Lá Maria dá à luz. E aproximadamente 2 anos depois, quando Herodes, o Grande, ele decreta a matança das crianças em Belém, avisados então por um anjo, eles descem ao Egito, ficam um tempo no Egito até que Herodes o Grande morre. Então, quando Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade, Herodes o Grande decreta a matança das crianças com até 2 anos de idade em Belém. Nós sabemos pela história bíblica que de lá eles são avisados para que desçam ao Egito. E no Egito, então, eles ficam longe da fúria de Herodes. E quando Herodes morre, nós sabemos pelo historiador Flávio Joséfo que Herodes morre no ano 4 a.C. Quando eles ficaram sabendo a notícia que Herodes morreu, então eles retornam para a terra de Israel. Porém, o anjo avisou para que não voltassem para a região da Judéia, mas que viessem para Nazaré. Eles vêm para Nazaré, aonde então aqui Jesus é criado com o seu pai. Ele aprende a profissão de... Nós conhecemos a Bíblia como carpinteiro, mas no original grego essa palavra carpinteiro é tekton. Daí que nós podemos relacionar com a palavra arquitecto, ou seja, ligado à palavra tekton, ligado à construção, a construtor. Então a tradução mais correta para carpinteiro seria, ou para a palavra tekton, em português, seria construtor, porque nós sabemos que naquela época eles construíam casas, não só de madeira, mas casas mistas, de pedra, com cobertura normalmente de madeira e palha. Então Jesus aprendeu a técnica de construir casas juntamente com seu pai. Sabemos que Nazaré era uma cidade muito pequena, mas aqui próximo tem uma cidade chamada Tsipure, em grego Séforis, e nessa cidade, era uma cidade romana importante aqui na região,
onde havia muito comércio e muitos comerciantes. Acredita-se que alguns estudiosos acreditam que Jesus poderia, juntamente com seu pai, ter ajudado a construir a cidade de Sípore, ou Séforis, que está aqui a 30, 40 quilômetros pertinho de Nazaré. Então, de fato, nós sabemos que Jesus era construtor e ele viveu aqui até os 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, ele desce ao Rio Jordão, próximo ao Mar Morto, próximo à região de Jericó, para ali ele ser batizado por João Batista, por João o Imersor, aquele que vai imergir ele nas águas para cumprir com o mandamento. Ele desce, é batizado por João. Depois do batismo, ele sobe ao Monte da Tentação, no deserto da Judeia, é tentado e jejuma por 40 dias e 40 noites, e após é tentado por Satanás em 3 áreas da sua vida. E após a tentação, ele retorna para Nazaré, aonde aqui ele vai num Shabat, num sábado, em uma sinagoga, um local chamado como sinagoga, igreja atualmente. E nessa sinagoga ele vai ler, Lucas capítulo 4 registra, ele vai ler a profecia que está registrada sobre a vinda do Messias. E ali os habitantes da cidade aqui de Nazaré disseram para ele, poderia vir alguma coisa boa daqui? Não é esse o filho de José? Não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o carpinteiro, filho de José? E então ali eles tentam expulsar Jesus da cidade. E aqui Jesus fala que o profeta não tem honra na sua própria terra. E daqui eles expulsam ele e levam até o monte do precipício, que está fora da cidade, na colina da qual essa cidade de Nazaré está construída. E lá tentam precipitá-lo ele no precipício. Encerramos aqui a nossa jornada bíblica de hoje e convidamos você a embarcar conosco no próximo capítulo, Viagem na Bíblia. Sion Tour te leva a conhecer os lugares sagrados das páginas da Bíblia. Entre em contato com a nossa equipe e veja nossos pacotes de viagens. Sion Tour, o seu sonho é o nosso também. siontour.com.br